Você já imaginou estudar em outro país? Fazer amigos do mundo inteiro, aprender na prática um novo idioma e trazer na mala não apenas souvenirs de viagens, mas também grandes histórias? Afinal, se o mundo pode ser a sua sala de aula, o que falta para você realizar esse sonho, hein? No League Talks de hoje a gente fala de intercâmbio e das oportunidades de mudança que uma iniciativa como essa pode trazer para as nossas vidas. A gente vai conversar com a Janaína Silveira, ela é especialista em viagens internacionais e também intercâmbio e idealizadora da Feira do Intercâmbio, que vai ser realizada daqui a alguns dias aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada, Matheus. Uma alegria ter você aqui no nosso estúdio. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu sua paixão por viagens, como é que isso nasceu na sua vida. Bom, Matheus, comecei muito nova, né, a viajar para fora. Eu viajei a primeira vez, eu tinha 12 anos e não foi uma viagem a turismo, foi o meu primeiro intercâmbio. Então fui eu, minha irmã, minha mãe, mudamos para outro país e ali eu fiz a minha 6ª série e realmente mudou completamente a minha visão de mundo. Imagina, você sair de Goiânia, nem conhecia a praia, não conhecia nada e pá, você tá num outro país, um país maravilhoso, tropical, sul da Espanha, pé na areia, pessoal falando enrolado, ali acabou, né? Nós voltamos, mas eu já não queria mais estar aqui. E aí foi quando nasceu essa vontade louca de viver fora e eu comecei a pensar como que eu poderia morar fora, como que eu poderia ir embora. E aí essa foi sua primeira experiência lá na 6ª série? Exatamente. Quantos anos? Eu tinha 12 anos. Exatamente, eu tinha 12 anos e eu fiz a 6ª série, que era primeiro DESO, na Espanha. E assim, exatamente o que você falou na chamada. Imagina, eu brasileira com um monte de gente, né, do mundo todo, porque nessas escolas, embora fosse uma escola espanhola, tem também outros internacionais, uma escola maravilhosa, uma infraestrutura completamente fora do normal. E aí a gente tá falando assim, da Espanha. Até que a gente pode dar uma enrolada, às vezes, no portunhol, mas assim, quando você chegou, botou o pé para fora do país, qual foi sua primeira sensação? Assim, deu uma enrolada com a língua também? Deu um medinho? Ou já saiu um olá, que tal? Não, de primeira? Pelo contrário, quando eu cheguei, eu fiquei assim, gente, como que fala oi em espanhol? Eu não sabia nada, a gente simplesmente foi. Né? E eu fiquei assim, gente, eu não sei como é que fala oi, eu não sei nada. E diferente do que as pessoas pensam, tipo, é espanhol, dá para enrolar. Eu fui para o sul da Espanha. Para quem fala espanhol e conhece a região, o sul da Espanha, eles comparam como se fosse Minas Gerais na questão de falar. Uhum. Eles falam tudo enrolado, eles cortam palavras, eles juntam. Uhum. Então, por exemplo, dedo, eles não falam dedo, eles falam deu. Eles tiram o D. E assim, a gente brinca, a pessoa que aprende espanhol no sul da Espanha, ela fala espanhol em qualquer lugar do mundo, porque é muito enrolado. Então, eu fiquei bem perdida. Mas isso que você falou, tipo, chegou lá, eu lembro até hoje o cheiro, assim, era um cheiro diferente, a gente chegou em maio, então já estava uns dias um pouco mais longos, eu lembro da gente sair para entrar no carro, e a gente desceu em Portugal e daí foi de carro para a Espanha. Tinha porcos pastando. E assim, gente, como assim porco pastando? Foi tudo muito diferente. Eu lembro assim, até hoje, foi como se abrisse a minha mente. Puf, e eu tava vendo coisas que eu jamais iria imaginar. E essa foi só a primeira experiência. Foi só chegando lá. Da Espanha até a nossa Feira do Intercâmbio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, muitas outras viagens fizeram parte aí dos seus dias. Quantos países já, Janaína? Eu acredito que são 25 países. Eu tenho que depois sentar e anotar, né? Mas acho que são 25 países. Eu tenho uma tendência de repetir países. Por ter feito muitos intercâmbios, acaba voltando, porque tem amigos, né? Tem host family que a gente tenta visitar. E aí, quando eu vejo, estou indo novamente. Então, eu tento, pelo menos uma vez por ano, ir num país novo. Mas eu volto bastante nos países que eu já fui. Você acabou conciliando, né? Essa paixão por viagens, esse gosto pelo intercâmbio que você teve ali aos 12 anos, com o seu trabalho, com a Travelmate Goiânia. E hoje, dentro da agência, o que você observa que mais leva as pessoas a buscarem um intercâmbio, Janaína? É a busca por um novo idioma? É vontade de conhecer o mundo, de se conectar com outras pessoas? O que
tem despertado esse sentimento nas pessoas? De modo geral, é um pouco de tudo, mas assim, ainda é pela dor. Então tem muita gente que chega e fala, olha, eu ia receber uma promoção, mas eu não tinha inglês. Eu ia fazendo não sei o que, aí eu fui demitido porque alguém... Então, ainda é pela dor. Então tem muita gente que procura intercâmbio porque ele precisava e não tem, então ele precisa acelerar. Mas, de modo geral... Tem aquelas pessoas que querem ter experiência de estar fora, do que é pegar um ônibus e não ter que preocupar se vai ser furtado, de ir para um lugar e estar ali naquela tranquilidade, de poder andar a pé, de realmente ter um ensino de qualidade. Então, hoje é um pouco de tudo, mas ainda, na maioria, é pela dor, por não saber. E tem idade certa para fazer intercâmbio, Janaína? Depende do intercâmbio. De modo geral, não tem idade certa. É a partir de 3 anos de idade até enquanto o seu cérebro estiver funcionando. Mas tem certos intercâmbios que têm idade certa. Então, se a gente fala de um intercâmbio high school é o intercâmbio de ensino médio. Esse sim tem uma idade certa. É a partir do 9º ano até o 3º ano. Aí tem gente que já apareceu assim, eu tenho 20 anos, eu estou no 2º ano. Não dá. É um intercâmbio, por exemplo, que não aceita aluno repetente. Eles vão falar assim, poxa, se no Brasil, na língua materna, a pessoa repetiu, imagina fora do Brasil. Né? Então, tem sim alguns intercâmbios que são idades limitadas, mas de modo geral, intercâmbio de modo geral não tem limite de idade. E aí, assim, o que vai variando e quais são as diferenças que a gente observa nessas possibilidades, né? O intercâmbio, por exemplo, para um adolescente, o intercâmbio para um universitário, o intercâmbio profissional. É possível encontrar diferenciais que vão trazendo também, agregando ainda mais experiências a uma viagem como essa? Com certeza. Quando a gente fala de um adolescente, né, inclusive ele tem adolescentes que são bem para frente. A gente está atendendo neste momento, antes de vir para cá, a gente estava atendendo uma menina que ainda está no 3º ano, ela já estava olhando o intercâmbio, querendo se matricular no intercâmbio universitário dentro da neurociência, de não sei o que lá, e ela ainda nem falava inglês. Eu falei, calma. Então, assim, depende, né? Então, se é um adolescente, eles vão fazer intercâmbio voltado para a área deles, mesmo que seja uma área específica, né? De uma carreira, por exemplo, engenharia, arquitetura, medicina, inteligência artificial. Tem vários intercâmbios voltados para universitários, mas puxando esse público adolescente. Ou seja, em outras palavras, você é adolescente que pensa em fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura, de moda, que seja. Você quer experienciar, você quer experimentar o que é ser universitário? Toma aqui 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de um intercâmbio summer para você ter essa experiência. Mas aí somente adolescentes vão fazer parte. Como também tem um intercâmbio dessa mesma forma e aí voltado para o adulto, porque a gente não mistura adolescente e adulto nesse tipo de situação. Pode se misturar, por exemplo, no intercâmbio família, mãe, pai, uma tia com uma avó, já tive vó levando os netos, no intercâmbio todo mundo junto? Sim, né, que eles moram juntos, mas as crianças continuam tendo as aulas delas e os adultos têm as aulas deles com os outros adultos. Então, a gente nunca mistura criança com adolescente. Entendi. Ou adolescentes com adultos. E Jana, quais são assim, os maiores mitos, os maiores medos que as pessoas têm quando chega um cliente novo lá na agência? Assim? Às vezes tem aquela coisa que você precisa desmentir toda vez ou aquele mito que as pessoas têm sobre o intercâmbio que precisa ser melhor explicado? Sim, tem muitos. Por exemplo, um que é sempre... não quando a pessoa chega na gente. Quando a pessoa já chega na gente, ela já tem uma noção melhor. Mas assim, eu tenho que pagar para fazer intercâmbio? Não sei porquê. Por algum motivo as pessoas acham que intercâmbio é de graça. O segundo mito é que existe um intercâmbio que ele é maravilhoso, gente, que é o programa Au Pair. Esse intercâmbio é para meninas serem babás nos Estados Unidos. Assim, resumidamente é isso. É claro, elas recebem uma bolsa de $500 que elas podem estudar. Elas vão estar convivendo com a cultura americana, então tem várias coisas que agregam, mas de modo geral elas saem do Brasil para trabalhar como babás. E é um programa assim, sabe aquela coisa, é muito bom para ser verdade, porque ele tem um custo muito baixo. Hoje a gente tem essa opção para meninas que têm X mil horas lá, acho que são 5 mil, 8 mil horas, eu não lembro agora de cabeça, que o programa sai de graça. E quando eu falo sai de graça, é que ela não paga a taxa para entrar, ela não paga a passagem aérea, ela não paga o seguro viagem, e ela ainda recebe por isso. Então, realmente, é um intercâmbio maravilhoso. E tem gente que fala assim, mas isso é de verdade? Não vão raptar minha filha? Não é? Sabe, assim, então, é engraçado, mas eu até entendo, porque assim, não, ele é de verdade. Então, sempre tem que explicar.
intercâmbio, por exemplo, work and travel, que eles saem daqui para trabalhar e às vezes as pessoas acham que é mão de obra escrava. Gente, não é. Ele vai receber, é pauleira. Ainda mais um adolescente brasileiro, um jovem adulto que entra na faculdade, às vezes ele nunca vai trabalhar até chegar no final da faculdade para fazer um estágio, sair daqui para fritar hambúrguer, trabalhar em um hotel, camareiro de hotel. Aham. Gente, eles quase morrem, porque é realmente um intercâmbio limão na massa. E um choque de realidade Sim. por diversos lados, né? Exato. Daqui a pouco a gente fala do ponto de vista financeiro, mas como é que você acha que é possível se preparar emocionalmente para um intercâmbio, Janaína? Tem que ter um preparo emocional? Nossa, olha, depende do intercâmbio. No programa de high school, que é o programa de ensino médio, a gente até conta com uma ajuda mesmo psicológica, né? Porque não é só o adolescente que está fazendo intercâmbio, é a família toda. Imagina uma família que tem lá 14, 15, 16 anos. A Luísa que está no Canadá, né? Você viu, lembrei fazendo a propaganda, chamou a filha. É uma coisa que realmente mexe com o emocional da família toda. Então, a gente hoje tem uma reunião, né, presencial, geralmente é em Curitiba, que é onde nosso head office fica, e tem a participação de uma psicóloga, e essa psicóloga, ela está disponível durante todo o intercâmbio, caso o aluno realmente tenha, sei lá, um breakdown, uma coisa assim. E a gente, obviamente, conversa com essas famílias durante todo o período do preparo até o embarque. Então, sim, a gente prepara esse aluno psicologicamente, porque ele está mudando de país, outra língua, outra cultura, outro clima, outro tudo. Então, a gente fica falando ali. Eu falo que é arando a terra, olha. Uhum. Se você não lava roupa, começa a ajudar a sua mãe aqui, porque lá você vai lavar a sua roupa. Se você não sabe o que é lavar um banheiro, começa a fazer. Então, a gente vai preparando assim para a pessoa entender que o mundo dela, como ela vê, vai ser completamente diferente, né? Então, do high school existe... Tem uma quebra, de certa forma, desse mundinho, né? Total. O intercâmbio, ele dá uma quebrada também desse mundinho nessa... não, desse mundão, porque assim, os nossos alunos, eles têm uma vida, assim, uma coisa de cinema. E, obviamente, que existem intercâmbios que vai manter esse padrão, mas muitos desses pais, eles querem que o filho, né, sofram a realidade do mundo. Tipo, olha, o mundo não é esse morango que você vive hoje. Não, e quando eu digo mundinho, é esse mesmo, né? Esse mundinho que, às vezes, que a gente tem, assim, de tá na casa de família ou de, né, tá ali numa rotina já muito consolidada, até mesmo jovens profissionais, né? A gente chega num ponto de acomodação em muitos momentos, né? Acho que o intercâmbio dá uma chacoalhada nisso. Total, né? É mais que chacoalhada. Ele pega assim, você tá dentro de uma bolha, ele estoura a bolha e te joga. Então, você dá uma assustada. Então, muitas vezes, igual o intercâmbio que a gente fala que é o study and work, que a pessoa sai daqui para estudar e ela tem a permissão de trabalhar, a gente explica isso. Olha, você vai dar 3 passos para trás. Porque às vezes eu estou vendendo um intercâmbio para um advogado, a pessoa já é advogada aqui, ou para um engenheiro, um arquiteto, e a pessoa ainda está acostumada com aquela rotina de escritório e está querendo ir para a Austrália estudar e trabalhar. E eu tenho que lembrar, eu preciso falar esse óbvio. Falar, olha, você vai chegar lá, você não vai ser advogado, nem engenheiro, nem arquiteto. Você vai ser, às vezes, um barista, você vai ser uma garçonete, um garçom, você vai ser uma diarista. Uhum. E não é nem que é subemprego. Então eu vou trabalhar de subemprego. Não, não é subemprego. Subemprego, para mim, é aquele emprego que a pessoa que mora lá não quer fazer. E na Austrália não é assim. O australiano, ele faz todo tipo de emprego. Na verdade, é até um quebra assim, de paradigma de tudo, porque as pessoas olham, nossa, essa pessoa podia estar fazendo tal coisa. Ela prefere, às vezes, ser empregada. Não é uma empregada doméstica, porque lá, né, que isso é caríssimo, mas ser uma diarista, mas porque ela ganha mais do que se ela trabalhasse no escritório. E League Talks também é cultura, né? Por favor, assistam ao filme Perfect Days, que mostra a história de um homem que limpa banheiros na cidade, salvo engano, de Seul. Eu não me lembro necessariamente do roteiro, mas é na Ásia que o protagonista tem a sua história. Então é um filme maravilhoso para ilustrar isso que a Janaína está falando e que nos traz uma percepção sobre o valor desses trabalhos manuais que, às vezes, numa sociedade tão desigual quanto a nossa, são atividades tão desvalorizadas, né? E num mundo de inteligência artificial, ora, se não é justamente nas atividades manuais que os homens e mulheres estão precisando focar ainda mais, né, Janaína? Sim, exatamente. Então, assim, é muito cara essa mão de obra. A pessoa que faz uma diária, a pessoa que... Nossa,
pessoa que trabalha em construção civil, é muito dinheiro que eles ganham, porque, como você falou, inteligência artificial não consegue construir um prédio. Ali é multi. Você não trabalha. Então, assim, hoje a gente vê muito na Austrália as pessoas deixando de seguir, às vezes, uma carreira acadêmica, fazendo um curso técnico para ser pedreiro, ajudante de pedreiro, trabalhar com drywall, exatamente porque dá muito dinheiro, eles ganham por hora. Então, assim, é realmente chacoalhar, tirar ali da bolha e jogar para fora. E que depois, obviamente, o pessoal entra no ritmo, até gosta, porque você dá valor à sua hora. Né? Assim, você já sentou e falou, quanto que vale a minha hora? Porque a gente, às vezes, ganha um salário fechado e tal, a gente não tem essa noção. Lá, eles sabem exatamente. Fui conversar com uma amiga minha, cliente, né, vira amigo, e pedindo informação, porque ela já está lá, acho que há 6, 7 anos. E assim, quanto que você está ganhando? Eu ganho tanto por semana, tanto por hora. Ela sabe exatamente quanto que ela ganha por ano. Você sabe quanto você ganha por ano? Não sei, eu tenho que virar fazer um cálculo, não faço ideia. Isso é bom principalmente para quem perde muito tempo rolando tela de celular, né? Que aí você já começa a calcular quanto que você está perdendo. Ou quando você está perdendo de vida ou quando você está deixando de ganhar de dinheiro. Exatamente. Sim. Agora, Jana, quais são as etapas mais burocráticas, assim, com que a pessoa que está interessada no intercâmbio vai inevitavelmente gastar um pouquinho mais de tempo para se organizar e ter uma viagem tranquila? Então, Matheus, quando a gente fala em intercâmbio, existem os intercâmbios de curto prazo, que às vezes não precisa nem de visto, o visto é aquele carimbo quando entra, mas os intercâmbios de médio a longo prazo são intercâmbios que exigem visto de estudante. E tudo que exige visto de estudante, com exceção ao visto americano, que é um outro mito que as pessoas acham, nossa, o visto americano é super difícil. Fala, gente, o visto americano é o visto mais simples que tem. Tem uma lista de documentos que você organiza, leva, você vai fazer a entrevista. Às vezes, eles nem vão te pedir para ver se você já tirou o visto americano. Já. Te pediram para ver os documentos? Na maioria das vezes não pedem. Podem pedir, mas a maioria das vezes não pede. Agora, quando a gente fala no visto de estudante da Espanha, da Austrália, da Nova Zelândia, da Inglaterra, Itália, Portugal, a gente está falando de papel. A gente está falando assim de extrato bancário dos últimos 3 meses, de tradução. São vistos longos, burocráticos mesmo. Você tem que, às vezes, ir até Brasília para fazer exames médicos com os médicos daquele consulado. Então, a gente está falando, às vezes, de um visto que demora 3, 4, 5 meses para sair. Então, quando a gente fala de intercâmbio high school, intercâmbio universitário, ou qualquer intercâmbio que passe de 4 meses, a gente precisa falar assim, olha, vamos conversar então no mínimo 6 meses antes do seu embarque, porque nesses 6 meses antes a gente tem que definir o país, definir a data que vai embarcar, a escola, organizar a documentação para aplicar para esse visto ser processado. E como eu falei, esse visto às vezes pode demorar 1 mês, pode demorar 4 meses, dependendo do país. Então, por isso que eu falo, os Estados Unidos é o visto mais tranquilo. Você organiza essa documentação. Já tem um roteirinho pronto ali. E a gente agenda. E hoje, por exemplo, a gente consegue agendar um visto para essa semana. Acho que essa semana ainda, mais tardar na próxima semana. E o visto americano, você vai lá, conversou, aprovado, 1 semana o visto está na sua casa. É o visto mais tranquilo que tem. Está entre os destinos mais procurados ainda? Estados Unidos no topo? Quais outros países são mais buscados? Estados Unidos é o mais buscado, principalmente para high school, né? É um clássico. É muito buscado também para higher education, mas as pessoas têm procurado outros países, principalmente pela questão, como eu disse, imigratória, né? Quando você faz o intercâmbio, a pessoa muitas vezes chega assim, genuinamente falando, eu quero fazer um intercâmbio só 1 mês. Só que uma coisa é você passar 1 mês viajando, outra coisa é você fazer 1 mês de intercâmbio. Intercâmbio, você se insere na cultura, você está ali no dia a dia. E aquilo gera um sentimento, mas e se eu não fosse embora? E se eu ficasse aqui para sempre? Que nos Estados Unidos é mais difícil. É claro que você consegue um green card estudando nos Estados Unidos, mas a gente está falando ali de uma permanência atualmente de 10 anos para você solicitar um green card com visto de estudante. Enquanto que no Canadá, muitas vezes, com 3 anos no Canadá, você já está ali aplicando para residência permanente. Austrália, Nova Zelândia, são países que você consegue aplicar, né? Outros países da Europa, como Espanha, Alemanha, Malta, Irlanda, são países que permitem você trabalhar. Que ali, estando, vivendo, trabalhando, óbvio, né, gente, legalmente, você começa a se perguntar, e se eu não for embora? Então, existe um processo que talvez a pessoa fique e não volte. Então, as pessoas começaram a expandir os seus horizontes exatamente por essa vontade de ficar e ficar legal. Porque a gente sabe, né, que hoje muita gente sai do país com
mala com $500 e um sonho para tentar a vida ali legalmente. Eu não indico isso para ninguém, né? Mas cada um sabe de si. Então, hoje o intercâmbio ele entra como uma possibilidade de ir embora, fazer a vida em outro lugar de forma legal. E eu sei que são muitas as possibilidades, mas quanto que custa em média um intercâmbio? Joana, a partir de quanto a gente já começa a encontrar destinos e um projeto assim de estudo que seja bacana? Vamos por tipo de intercâmbio. O intercâmbio high school hoje, você consegue a partir de uns R$50 mil, né? Eu acho que um semestre a partir de R$50 mil, o ano letivo a partir de R$65 mil. 50 mil, 6 meses? O semestre, porque o semestre ele não são 6 meses no high school, dá uns 4 meses mais ou menos. Mas é um período considerável. Sim, é o semestre. Porque aqui no Brasil a gente fala 6 meses, a gente não estuda 6 meses direto na escola, a gente para antes. É o semestre escolar. Semestre escolar. Quando a gente fala de intercâmbio para línguas, umas 2 semanas vai ficar ali em torno de uns 5 mil, 6 mil reais. Entre curso, acomodação e seguro viagem, né? Um intercâmbio de estudo e trabalho, que é esse a partir de mais ou menos 6 meses, a partir de uns 20 mil a gente consegue ali uns 6 meses de curso com o primeiro mês de acomodação. Por que a gente fala de primeiro mês de acomodação? Como você vai ganhar em dólar, euro, você mesmo paga a sua moradia lá. Não faz sentido a pessoa sair daqui já com a moradia toda paga, que a gente sabe que a moradia da escola é sempre mais cara do que quando você está lá, né? Falando ali de um work and travel, algo em torno ali de uns 12 mil reais, porque tem a questão da variação cambial, uns 12 mil reais, às vezes até menos, se você já foi antes e já tem empregador. Então, como eu disse, o programa au pair. Hoje, o programa au pair para meninas, eu acho que são 8 mil horas. Sabe, se tiver 8 mil horas comprovadas, o programa sai de graça. Então, a pessoa vai ficar 1 ano nos Estados Unidos, ganhando em dólar, tendo direito a férias, pagando nada. E para as que têm que pagar alguma coisa, não passa de $600. Nesses $600 já inclui a passagem de ida e volta, para quem completa 1 ano. Então, assim, existem possibilidades. É dinheiro, claro, mas a pessoa que quer ir embora, quer se organizar, trabalhando ali, a gente tem forma de parcelamento sem juros. É uma beleza, Matheus. É isso que eu ia perguntar, assim. A gente está vendo um mundo em ebulição, né? Inclusive, um cenário de debate internacional muito árduo sobre a diplomacia e como que o mundo vai passar por esse período. Quem se planeja agora, contrata um pacote de intercâmbio e começa ali a fazer o parcelamento, o pagamento, pode ficar tranquilo que aquelas condições contratadas vão estar lá efetivamente asseguradas no período em que ele for viajar, porque depende desse pacote que ele formou, né? Então, essa variação de câmbio agora, fiz uma compra hoje, vou viajar daqui 6 meses. Não, mas eu já estou segurado aqui com isso que eu reservei. É mais ou menos assim? Exatamente. Na TravelMate, toda vez que a gente fecha um contrato, a gente vai congelar o câmbio daquele dia. Então, passou 6 meses, deu um surto, né? Puf, explodiu. R$2 a mais. Não importa. Os seus boletos foram emitidos em reais, está tudo fechado naquele valor. E também acontece o contrário. Às vezes o câmbio cai. E a pessoa, mas... Sorry. Né? Que bom que caiu, que agora você vai gastar menos, né? Mas você garantiu, você parcelou. Mas a maioria das vezes, assim, hoje em dia a variação não está muito grande, graças a Deus, né? O câmbio está alto, mas ele se mantém alto já faz um tempo. E aí, vamos falar sobre a feira do intercâmbio, essa novidade que você está trazendo aqui para Goiânia. Queria que você contasse como vai ser a feira, quem nós vamos encontrar ali de expositores e o que as pessoas que vão apreciar esse momento vão ter de informação lá sobre intercâmbio, sobre todas as possibilidades que um projeto como esse pode trazer para quem decide enfrentar esse desafio. Perfeito, até peguei minha colinha aqui, porque tem tanta instituição. Nós estamos hoje com 17 instituições confirmadas, algumas universidades que representam mais de um país. Por exemplo, temos a Stafford House, que tem escolas em diversos países. Temos já escolas específicas, né? Que, por exemplo, eu vendo muito a Austrália aqui em Goiânia. E então eu pedi para algumas escolas, especialmente da Austrália, virem, poder participar, explicar, né? Porque tem muita gente que acha, nossa, a Austrália do outro lado. Eu falei, gente, se vocês soubessem tanto que a Austrália é um país magnífico. Receptivo,
clima parecido com o nosso. Eu falo que a Austrália é o Brasil que deu certo. Porque ele é lindo, tão lindo quanto. O clima é muito bom. Então, lembra que eu falei que quando a pessoa faz um intercâmbio, tudo muda? Cultura, clima. A Austrália não. Eu até brinco, ninguém é triste na Austrália. Porque um dos pontos que às vezes a pessoa fica abalada num intercâmbio é que foi para um outro país, o pessoal menos caloroso. Aí vem o inverno, a gente está falando às vezes de pegar menos 25 graus, menos 35 graus, né? Porque no Canadá a pessoa consegue chegar nisso. Na Austrália, não. Austrália, o frio, às vezes é o máximo ali, o que a gente tem em Curitiba, né? E o verão é quente, as praias são lindas, as pessoas são felizes. Eu até brinco, tem uma teoria assim, minha teoria é que lugares quentes, as pessoas são mais felizes mesmo. E não é nem que eu gosto do calor, não é isso. Mas, gente, né, 6 meses ali no inverno, é que a pessoa vai ficando triste. Então, peguei essas escolas que estão ali, algumas universidades que têm projetos mesmo, para a pessoa poder estudar e trabalhar. Muitas vezes as pessoas nos procuram, o pessoal do direito, querendo fazer curso fora, e é mais difícil. Então, a gente tem the University of Law, que fica na Inglaterra, com planos maravilhosos, né? Planos mesmo de pagamento, de valores, de opções de trabalho. Muita gente não sabe, mas a pessoa que faz universidade na Inglaterra, ela pode trabalhar meio período. Então, assim, tem escolas de ensino médio, tem organizações que têm programa de high school, programa de adolescentes, né, que são os teen programs. A gente tem de tudo aqui, tá? E tem que se inscrever antes, tem que se inscrever gratuito. Antes, gratuito. Então, se você quiser se inscrever, @Nina Intercâmbio, NINA Intercâmbio, no link da bio, clicando, é o primeiro, Feira do Intercâmbio. Se inscreva, porque as vagas são limitadas, principalmente para as palestras. Então, nós vamos ter 4 palestras diferentes. Uma palestra dando, assim, um geral sobre o que é intercâmbio, né? Porque, assim, numa conversa que é muito rápido, vocês vão poder tirar dúvidas. Vai ter uma palestra muito especial, que são mães de intercambistas, né? Talvez terá até ex-intercambistas participando, que está ali. A gente vai explicar um pouquinho o que é o intercâmbio high school, mas a pessoa poder perguntar para a mãe, não vai perguntar para a Nina que vem de intercâmbio, né? Também não vai ser para minha mãe. Vai perguntar para mães reais, de filhos que estão hoje fora ou que acabaram de voltar. Como é que foi dentro de casa, né? O filho que saiu, como é que foi a preparação, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então, a pessoa vai ter essa possibilidade. Uma outra palestra que eu quis muito, né, que falassem, era a palestra sobre como é trabalhar nos Estados Unidos. Porque chega muita gente, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Existe essa possibilidade, né, de trabalhar temporariamente, fazer dinheiro, voltar com dinheiro no bolso mesmo, gente. Ótimo. Uhum. E já dá para sair da feira com a proposta de intercâmbio ali formatada? Vai ter um time atento a isso? Estaremos Depois lá. da feira, fala com a Travelmate, hora do jabá. Eu até recebi uma moça que falou assim, é recrutamento ou é informativo? Eu falei, não, é informativo. Estaremos lá, claro. Mas feira é muito rápido, é muita coisa acontecendo. Então, a gente vai, né? O meu time todo estará lá. Vamos tentar ao máximo tirar todas as dúvidas. Não sei se a gente vai conseguir, de fato, por exemplo, fechar o intercâmbio. Mas quem quiser, né, falar, deixar os dados, estaremos, obviamente, abertos, porque a gente quer realizar. A ideia da feira, gente, é trazer informação para as pessoas poderem sonhar. Às vezes as pessoas se limitam. Nossa, isso aqui não é para mim. Intercâmbio é só para rico. E não é. Intercâmbio não é só para rico. Intercâmbio é para quem se organiza. A pessoa que se organiza financeiramente, se organiza no que ela quer para a vida dela. Eu falo, você quer? Você consegue trabalhar? Já teve gente que não tem dinheiro para nada. Eu falei, mas você trabalha? Trabalho. Então vem. Se você quiser, eu vou te ajudar a sair. Nem que às vezes demore 2, 3 anos. Mas você vai embora se você quiser. Então, o intercâmbio é para isso. E a feira é para isso. Trazer esclarecimentos e que eu possa plantar uma sementinha e você pensar e começar a sonhar mais alto. Então, dia 10 de abril, de que hora a que hora? Das 15 às 20 horas, no Cal Hotel, na Jamel Cecílio. Inscrições no @Nina Intercâmbio. O link está lá no perfil. Janaína, dica de ouro, então, para arrematar a nossa entrevista, para quem quer fazer intercâmbio, se não em 2025, em 2026, já que você trouxe aí para a gente a informação de que tem que se preparar com antecedência, tem que se organizar financeiramente e emocionalmente também. Qual é a dica de ouro, então, para quem está de olho nessa oportunidade e tem na Feira do Intercâmbio aí uma fonte de conhecimento? Nossa, a dica de ouro, eu juro que tem tanta dica de ouro, mas assim, se organize, vá à feira. Depois a gente conversa, mas vá,
pergunte. Não, gente, a feira é para realmente... nós montamos a feira para aquela pessoa que não entende nada, ela não sabe nem como é que chega em outro país. Então, chega ali e pergunta, senta na mesa da escola, vocês vão ver lá, eles têm bandeirinhas mostrando os países. Como é que eu faço para ir para esse país? Eles vão explicar tudo. Então, eu trouxe escolas, instituições para fazer o beabá. Dica de ouro, não tenha vergonha, pergunte, vá à feira, nos procure, faça a sua matrícula. Ali no link da bio tem o meu telefone direto. Quem quiser falar diretamente comigo, tem meu telefone, tem o telefone da equipe. Eu não consigo acompanhar o tempo todo o Instagram, então às vezes eu olho, às vezes é o pessoal da equipe, mas quem quer, gente, informação, está aberto. Eu quis trazer isso porque quando eu fui fazer intercâmbio, a gente falou do meu primeiro intercâmbio, mas, Matheus, eu fiz intercâmbio de ensino médio, eu fiz intercâmbio universitário, eu fiz o work and travel, que é aquele que você sai para trabalhar durante a sua faculdade, eu fiz intercâmbios curtos, gente, e até chegar ali no work and travel, era muito difícil chegar com informação, eu tive que procurar, eu ia na internet, assim, na época a internet era mato, não era tão simples de usar. Ia do boca a boca, eu conheci uma pessoa lá de Brasília que fez, como que eu faço? Você tem que achar alguém para te indicar. Era tão burocrático que eu falei, eu quero facilitar para as pessoas. Quem quiser fazer intercâmbio hoje, só não faz porque não quer. Porque se a pessoa trabalhar e confiar em mim, olha, confia em mim, eu vou organizar para você, ela vai. E a importância de recorrer a especialistas, né? A gente sabe que o setor de viagens, que o setor de turismo, tem muito aventureiro também, daí a importância de recorrer a quem realmente entende do assunto e tem experiência própria comprovada, né, Janena? Que isso eu acho que é o mais legal, né? O seu gosto pelas viagens veio da sua própria experiência. Exatamente, Matheus. E eu uso realmente isso, é a forma que eu me vendo. Hoje tem excelentes, né? Goiânia, graças a Deus, tem excelentes agências de intercâmbio. Mas eu falo, hoje não tem ninguém em Goiânia com o meu currículo, com as minhas viagens, com os meus intercâmbios. Eu fiz praticamente todos os intercâmbios que eu vendo. Praticamente mesmo. Né, au pair, quando eu descobri, eu estava fazendo um intercâmbio. Falei, gente, se eu falar pra minha mãe que eu vou sair, voltar, pra ficar 1 ano fora, ela vai me deserdar. Então, eu vou dar um tempo ali, só que aí tem a idade limitada, né? E aí acabou que eu não fiz esse. Intercâmbio voluntariado. Era um intercâmbio que estava na manga, mas eu decidi ser mãe, então ele vai esperar mais um pouquinho. Mas de resto, eu já fiz todos os intercâmbios. E que diferença isso faz? Gente, total. Eu sei o que você vai passar. Eu consigo antecipar a sua dor. Falar assim, olha, isso vai acontecer. Mais ou menos nessa época, você vai sentir, você vai pensar aquilo. Então, eu preparo emocionalmente o meu cliente. Como eu sei que tem agências maravilhosas, renomadas em Goiânia, que a pessoa fez um intercâmbio de 3 semanas somente. Excelente vendedor, excelente, conhece bastante da escola, mas ela não entende a dor, ela não sabe o que é sair daqui, deixar às vezes namorado para trás, mãe, pai, uma carreira. Então, assim, a forma que eu atendo o meu cliente é muito diferenciada. Então, assim, eu tenho 12 anos de mercado, vendendo, e tenho praticamente a minha vida inteira como intercambista. Então, eu sei todos os lados. E agora, né, que eu sou mãe, eu consigo até pensar, por que a mãe às vezes pensa, não, mas meu filho fazer ou deixar de fazer aquilo lá, porque agora eu tenho um outro olhar, mas assim, filhinho aqui da mamãe vai fazer intercâmbio, e eu quero que ele faça assim com 8 anos, porque eu falo, gente, eu nunca conheci um brasileiro que mandou filho para fazer intercâmbio com 8 anos. Eu quero que o Davi faça. Se depender da mãe dele, ele fazer o intercâmbio com 8 anos. Jana, obrigado pela entrevista, pelo papo. Uma alegria te receber aqui no Lig Talks para falar sobre esse assunto que encanta tanta gente. Muito obrigada pelo convite novamente, Matheus. Eu te espero lá na Feira do Intercâmbio. Ah, com certeza. Já vou fazer a minha inscrição, porque depois de uma conversa como essa, estou começando a planejar o meu intercâmbio, hein? Já pensou em ainda registrar tudo e trazer para você aqui no canal? Quer melhor? Com certeza, com certeza vai ser nosso garoto propaganda, garoto Travel Mate. Pessoal, para você que acompanhou o nosso Lig Talks, o meu agradecimento pela companhia. Mais uma vez, obrigado a Janaína pela conversa. O mundo pode ser sim a nossa sala de aula, e aqui na Lig Digital a gente segue conectado com a nossa cidade, com as notícias que interessam a você, com as boas conversas e com o que de mais importante acontece no mundo à nossa volta. Siga sempre os nossos perfis, @LigDigitalBR. A gente volta a se encontrar na próxima entrevista. Tchau, tchau.